A origem da palavra católico é o primeiro santo que usou este termo. A palavra que ele usou marcou a história para sempre. A origem da palavra católico, há muitos que a desconhecem, inclusive entre os católicos. Em 17 de outubro, a Igreja Católica celebra a festa litúrgica de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir dos primeiros tempos do cristianismo. E foi justamente ele, o primeiro santo, que aplicou este adjetivo à Igreja que Jesus Cristo fundou. Qual é a origem da palavra católico? O termo católico vem do grego e quer dizer referente à totalidade, geral, universal. E é assim que Cristo pediu que a Igreja fosse, quando ordenou: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16:15. De fato, a frase de Santo Inácio de Antioquia, em que aparece o termo católica, deixa claro o vínculo entre a natureza da Igreja e essa missão que Jesus confiou a ela. Onde está Jesus Cristo, ali está a Igreja Católica. Este, no fim das contas, é o significado profundo da Igreja Católica: ser presença universal de Jesus. Polêmicas sobre o termo católico. No entanto, existem pessoas que acusam a Igreja Católica de ser um desvio histórico em relação ao primeiro grupo de cristãos. Esses acusadores dizem, por exemplo, que foi o imperador Constantino que criou a Igreja Católica no século IV e não Jesus Cristo. Mas Santo Inácio já se referia à Igreja como católica, pelo menos 200 anos antes de Constantino. Inácio, de fato, foi bispo de Antioquia entre os anos 70 e 107 depois de Cristo. Ainda entre os séculos I e II, aliás, ele foi o terceiro bispo daquela cidade, sendo que o próprio São Pedro tinha sido o primeiro. E não é só. Inácio foi discípulo de São Paulo e de São João Evangelista. Por isto, é um dos santos que tem o título de, abre aspas, Padre Apostólico, fecha aspas. Santo Inácio sofreu o martírio em Roma. Foi devorado pelas feras a caminho da cidade eterna. Ele orientava as comunidades cristãs das diversas cidades a perseverarem a união com Cristo. Ele afirmava, em especial, que fazia parte da sua missão zelar pela unidade da Igreja Universal, ou seja, da Igreja Católica.